Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. Em junho, o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, Campus Itajaí, promoveu a terceira feira para a conservação do oceano, junto com o encontro de compostagem, e lançou também o programa IFSC Sustentável. Nesses eventos, a temática principal foi a importância da redução da geração de lixo para a saúde dos oceanos e como isso pode impactar nas mudanças climáticas em curso. Para conversar conosco sobre esses temas e mais alguns, eu recebo hoje a professora doutora em Ecologia, a bióloga do IFSC, Laura Pioli Kremer, e também o Arthur Rancati, que é o coordenador executivo do coletivo Itajaí Lixo Zero. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui. Você já é nosso antigo conhecido, não vou falar velho, antigo conhecido. Professora, muito bem-vinda. Muito obrigada, bastante feliz de estar aqui. Com certeza, nós é que agradecemos a presença de vocês, até porque são duas pessoas super conceituadas nas suas áreas, né? Eu estou com uma dúvida, Arthur, eu falei certo? Ainda é o coletivo Itajaí Lixo Zero? Exatamente, estou na coordenação, junto com mais outras 6 pessoas, e estou na coordenação executiva já indo para o 5º ano. Já no 5º ano. E a gente iniciou, né, agora com a notícia da realização lá no IFSC desses eventos em junho. Hoje nós estamos gravando aqui, dia 1º de julho, da terceira Feira dos Oceanos e o encontro sobre compostagem e outros debates que ocorreram também, né? Foram 3 dias, é isso, né? 3 dias ou 2 dias? Foram atividades em dias diferentes. E como foram esses encontros no IFSC, no caso na área de ecologia? Então, com relação à Feira do Oceano, o objetivo dessa feira é a gente integrar. A gente vê que diferentes atores sociais fazem diversos trabalhos relacionados ao oceano. Então, o IFSC ele foi um ponto de encontro de todos esses atores. E numa perspectiva de feira, né? Então não era palestra, não tinha uma pessoa lá na frente falando. Um conhecendo o trabalho do outro. Isso. E além dos atores sociais engajados, né? ONGs, instituições públicas, comunidades tradicionais, o CEPESE também, de Economia Solidária, também esteve presente. Então a gente reuniu diversos atores e a ideia era também para que a comunidade pudesse conhecer. Então, a gente recebeu cerca de 450 pessoas, estudantes da educação básica, que circularam na feira e ali puderam aprender um pouquinho de tudo, né? E circular. Além de todos esses atores, a gente ainda tinha nossos estudantes. Então, com uma atividade de extensão que eles aprendiam no ensino, eles puderam apresentar ali na feira também para a comunidade e para os outros atores sociais que trabalham com a conservação do oceano. Professora, você falou em diversos atores. Entre esses atores, quem que a gente pode destacar, além da própria instituição, Instituto Federal? Então, várias organizações não governamentais, projetos patrocinados pela Petrobras socioambiental, então Projeto Albatroz, Projeto Meros do Brasil, Projeto Lixo Zero. As Toninhas também estavam conosco. Toninhas, que projeto é esse? Eu não conheço esse. É um projeto que trabalha a conservação das toninhas, que são cetáceos ameaçados de extinção. A toninha é uma espécie de boto ou ela é do mar? Ela é do mar. Ela é do mar, né? E é um pequeno cetáceo, né? Menorzinho. Um golfinho em miniatura. Isso, e que tem uma distribuição bem pequena, assim, então só ocorre na região sul-sudeste. E como ela tem uma distribuição pequena, então é isso, qualquer impacto, como são populações com uma área de distribuição menor, acaba afetando muito as populações. Então, é uma espécie ameaçada de extinção. E sempre quando a gente fala nesses projetos, né, a gente está falando nas espécies, elas são espécies mais carismáticas, né, mas a ideia é a preservação de todo o oceano. É a gente trazer essas espécies como elementos importantes para a preservação do oceano. Digo assim, não pode se falar em desculpa, mas é como se fosse assim. A desculpa é, por exemplo, assim, a preservação da tartaruga marinha.
Então, dos nascedouros, mas aí você acaba conservando a praia, você acaba conservando o meio ambiente onde elas vão depositar esses ovos também, mais ou menos nesse sentido também, a conservação da Doninha, não, desculpa, Toninhas, é nesse sentido, assim, elas vindo como se fosse um carro-chefe, assim, né, para a gente discutir a conservação do oceano, porque muitas espécies elas não têm esse apelo, assim, né? Muitas vezes, grande parte da população vê parte das espécies como sujeira, né? Como não compreende aquilo como vida. Então, a ideia é que é o caso do mangue, né? Muita gente vê, o mangue é fedido, o mangue só tem sujeira, o mangue não gera nada, mas, na verdade, ali tem uma riqueza muito grande, né? Inclusive para o equilíbrio de todo o sistema, né? Exatamente, os mangues, eles são um grande exemplo disso, né? São os berçários da vida marinha e grande parte da população, quando a gente fala em manguezal, tem essa visão de que são ambientes sujos. Por quê? Porque o nosso imaginário de praia, né, e que é construído socialmente para a gente, são aquelas águas limpas, né, claras, areia branca, e foge totalmente desse padrão, né? Então, a gente acaba colocando como se fosse um espaço sujo, né, feio. E para ti, Arthur, como é que foi assim o resultado de você poder mostrar para mais pessoas, principalmente para a criançada, né, que foi lá da rede pública, o trabalho que faz o Itajaí Lixo Zero? Foi bacana porque eu participei de duas formas, como o Itajaí Lixo Zero, a gente tinha um stand na feira, e eu também estou terminando a minha pós em Ciências Marinhas com a professora Laura no IFSC, e o nosso trabalho de conclusão de curso foi apresentado na feira também. Agora eu quero saber, ele é bom aluno? Bom aluno, ele é muito bom aluno. Não elogiei, pode aprontar. Então, e aí a gente participou desse jeito, né, e foi muito bacana, porque é 1 ano e meio de pós-graduação. Inclusive, convidar toda a população de Itajaí é uma pós em Ciências Marinhas aplicadas ao ensino. Legal. Eu fiz comércio exterior na graduação, mas a maioria dos meus colegas de pós são professores da biologia, da área da oceanografia, e ali todo cidadão itajaiense ou da região pode fazer uma pós voltada para a cultura oceânica, que é o nosso a grande força motriz da nossa cidade, até do nosso estado, né? Não só economicamente, mas também ambientalmente falando, né? Essa questão do mangue que a prof trouxe agora também me fez lembrar a questão dos corais, né? Todo esse oceano que a gente desconhece, né? E ele começa no oceano e vai até uma grande parte territorial, né? Então, o oceano ele é muito mais do que praias, né? Ele é um ecossistema que pega a parte territorial, como o caso da APA da Baleia Franca, mais no sul do estado, né? Ou até as nossas restingas, o início da vegetação perto do mar. Então, desculpa voltar para Toninhas, mas quando a gente fala dos animais, principalmente os mamíferos marinhos, a gente tem ai, que fofinho, que bonitinho, e até na pós a galera fala da fofofauna. Que é essa fauna fofinha, que as crianças olham um golfinho, se apaixonam, uma tartaruga, e é bem isso, né? Uma porta de entrada para esse universo gigantesco que a gente não conhece boa parte, que é o oceano, né? Então, a Feira da Conservação do Oceano traz essa realidade, né? Esse imaginário também com esses animais mais fofinhos, digamos assim, mas também traz todo esse debate, né? Da acidificação, da questão do aumento da temperatura, tudo que impacta, né? Nessa estrutura que é um ecossistema muito gigantesco e, ao mesmo tempo, ele é muito sensível também, né? Às vezes a gente pode achar assim, é só uma questão de marketing, um grupo de animais mais fofinhos do que os outros. Mas, na verdade, tudo isso são portas, janelas que se abrem para alguma criança que veja aquilo ali, se apaixonou naquele tema, ela vai crescendo, à medida que for crescendo, ela vai também se inteirando da demais complexidade que existe na fauna e na flora marinhas, né? Exatamente, e a gente tem que pensar também que o que impacta a toninha, o que impacta a tartaruga, impacta a gente também. Então, a gente tem falado muito no problema da poluição plástica, por exemplo, pela ingestão de tartarugas. Mas quando a gente vai ver os dados de ingestão humana por plástico, são dados alarmantes, né? Por causa do microplástico, né? Que é presente nos peixes, que a gente acaba consumindo. Isso, então a gente está respirando esse microplástico, a gente tem consumido esse microplástico.
últimos dados mostram que a gente ingere cerca de 5 gramas de plástico por semana. Isso equivale a um cartão de crédito, né, de plástico por semana que a gente ingere. Então, são as tartarugas, mas a gente vive num sistema, né? Então, o que afeta aquela tartaruga afeta a gente também. Né? E na opinião de vocês, assim, todo esse sistema complexo que exatamente ele está sendo afetado pela interferência humana, principalmente nos últimos 100 anos, em que foi muito acelerado, e os últimos anos agora muito mais acelerado ainda, embora se tenham pesquisas demonstrando que tinha que dar uma segurada, digamos assim, na questão da má produção industrial, que continua fazendo interferências muito grandes, principalmente na geração de resíduos e poluentes mesmo para o ar, para as águas, para o solo. Como é que tudo isso impacta o clima do planeta como um todo, né? Porque a gente já sabe que o planeta está com o clima descontrolado, né? Quando a gente fala na questão climática, né, a gente tem o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, né? Ele é a nossa cobertinha que mantém a temperatura do planeta. Então, se a gente não tivesse o efeito estufa, a gente teria um planeta com uma temperatura em média de menos 18 graus Celsius. Então, é esse efeito estufa que mantém a vida no planeta do jeito que a gente conhece. A grande questão é que quando a gente tem essa emissão dos gases do efeito estufa, a gente faz com que essa coberta fique mais grossa, né? E o calor acaba não saindo da atmosfera e a gente tem um aquecimento. Quando a gente fala nas taxas de aquecimento do planeta, em média, nosso planeta está 1,3 graus Celsius acima do que seria esperado, né, se não tivesse a intervenção humana. E isso impacta diretamente também nas águas do mar, que vão aquecer, interferir na corrente, como é que é? Então, o mar ele serve como um tampão. E se a gente não está ainda com temperaturas mais extremas do ar, é porque o oceano ele tem absorvido cerca de 90% do calor em excesso que tem sido produzido pela humanidade está sendo absorvida pelo oceano. Então, nosso oceano, enquanto nossa temperatura média do ar na Terra, né, do ar, né, tem sido 1,3 graus Celsius, o nosso oceano do Atlântico Sul está 2 graus Celsius mais quente. E quando eu tenho um mar mais quente, o que eu vou ter mais? Mais evaporação. Então, isso muda toda a circulação global climática, né? E não é que todo o planeta vai ficar mais quente, e sim que nós vamos ter um descontrole. Um descontrole. A gente vai ter eventos climáticos extremos, mais intensos e mais frequentes. E agora sim, né, ainda falando dos resultados dos eventos que aconteceram agora no mês de junho, nosso primeiro bloco até quase já foi, mas eu vou te perguntar mesmo assim, para ti, o teu tema, que foi a compostagem, o encontro de compostagem, cujo tema é orgânico não é lixo. Realmente, orgânico não é lixo, né? A gente tem que parar de pensar dessa forma, né? Exatamente. Esse aqui é o lixo. É a grande luta, né, do lixo zero, é a gente desmistificar o que é lixo e o que é resíduo, né? E o IFSC passou por uma série de eventos durante o mês de junho, que é o mês do meio ambiente, né? Aí além da Feira da Conservação do Oceano, a gente teve o lançamento do IFSC Sustentável, que é uma diretriz interna do próprio Instituto Federal de ações voltadas para a sustentabilidade. Uma delas foi o início da compostagem e da horta. A professora Juliana, a professora Jana têm puxado bastante isso com os alunos de todas os cursos e até do ensino médio, né? E aí nesse dia a gente fez um encontro com os alunos do ensino médio, teve uma palestra, a gente fez aquela parte teórica, né, de falar sobre a compostagem, o que é um aterro sanitário, como fazer a compostagem em casa, que tem diversas formas, e aí depois a gente foi para a parte prática. E aí foi muito legal, porque daí todo mundo pegou o resíduo da cantina, colocou a palha que a gente recupera por conta da roçada do campus, então teve um momento bem prático. E o que mais me chamou a atenção e foi uma surpresa para mim no dia foi a diversidade das disciplinas. Uma professora de inglês fez uma composteira de minhocário com a turma dela e trabalhou o tema.
Então, assim, isso é muito fantástico, né? Porque a questão ambiental, ela não é só do biólogo, do engenheiro ambiental, da geóloga, essas áreas mais naturais, né? É também de língua portuguesa, é também de matemática, da professora de inglês, que nem a professora Aline do IFSC, porque todo mundo gera lixo, né? E esse ensinamento, ele tem que ser passado. E aí foi muito massa, porque foi meio que tudo no mesmo mês, então o IFSC deu aquele boom, né, de tipo, ó, a gente precisa falar disso, e foi muito gratificante ver o engajamento e que esse projeto vá continuar agora durante o ano, né? Então foi uma experiência bem bacana. E assim, a gente está com o nosso tempo agora já liquidado no primeiro bloco, mas eu queria falar para vocês que a gente ainda tem muita coisa para conversar, principalmente essa integração que tem que existir entre todas as disciplinas. Afinal de contas, o nosso meio é ambiente, né? O ambiente está em tudo, então a gente tem que também tratar dessa forma de maneira integrada, né? Perfeito. Não saia daí, tá? A gente precisamos de você também no próximo bloco aqui para nos ver tantas discussões interessantes que vão acontecer. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. O Câmara Aberta está de volta hoje, entrevistando aqui a professora doutora em Ecologia, Laura Kremer, e também o educador ambiental e coordenador do Lixo Zero, Arthur Roncati. Rancati, eu sempre falo teu nome errado, desculpa. Não, tá tudo certo. Rancati. A gente terminou o programa falando dessa questão da integração que necessariamente tem que acontecer entre todas as disciplinas, que você falou que foi uma coisa muito bacana que aconteceu lá no evento do IFSC durante o mês de junho, né? Essa integração entre todas as disciplinas das pessoas, dando a conhecer, principalmente para os escolares, né? A necessidade que se tem de olhar para a coisa de forma integrada. No caso, por exemplo, também eu sei que teve uma live chamada Papo Verde, cujo o tema foi a justiça climática e as novas formas de cuidado. Dentro dessas novas formas, tem que ser inserida essa questão da integração, de falar de meio ambiente não apenas como um assunto isolado, esse aqui é do meio ambiente, esse daqui é da biologia. Como é que é isso para vocês? Então, quando a gente fala na questão ambiental, a gente fala educação ambiental, mas na verdade a questão ambiental ela está atrelada à questão social e a questão social está atrelada à questão ambiental. Então, a gente trabalha o socioambiental. E é isso, o ambiente é um sistema socioecológico complexo, de relações complexas. A gente precisa de todas as áreas do conhecimento para que a gente dê conta desse sistema socioambiental complexo, né, dessa complexidade. A ideia da especialização, né, voltando à especialização em ciências marinhas aplicadas ao ensino, é justamente essa. Quando a gente olha o oceano é transdisciplinar, é interdisciplinar. E a ideia é que pessoas formadas nas mais diversas áreas do conhecimento, elas estejam lá na pós-graduação dialogando sobre um tema comum que é o oceano e que é o ambiente. Infelizmente, a gente ainda vê que muitas pessoas ainda veem o oceano como biológico ou geográfico, né? A gente tem muitos alunos da área da biologia, né, e da área da geografia, mas cada vez mais as pessoas estão entendendo esse movimento da cultura oceânica como um movimento mais interdisciplinar. Isso não vale só para a cultura oceânica, vale para o ambiente como um todo. Começando pelas instituições, né? Que nem você falava agora há pouco, Arthur,
que o IFSC ele implantou um programa de sustentabilidade dentro da instituição. Aqui na Câmara, você sabe, você conhece a Sabrina aqui, né? Ela coordena também essa questão de gestão ambiental, tentando sempre fazer com que todas as partes da Câmara se integrem mesmo nesse movimento de saber que deve se fazer o descarte correto e tudo mais, que são várias campanhas que a gente tem. Só que a integralização, a internalização disso pelas pessoas é que eu acho que é o mais complicado. Isso tem que ficar batendo sempre, né? É uma questão mais de pertencimento também, eu acho, né? Porque a gente está sempre desconectado da causa, né? Tipo, o meu resíduo. Se eu não separo, o problema é de quem? Né? Vai sobrar para a prefeitura, vai aumentar a taxa de lixo, vai encher o aterro mais rápido. Então, eu acho que esse pertencimento é bem importante, né? E lembrar da responsabilidade compartilhada, que é uma das prerrogativas da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, quando a gente tem uma feira da cultura pela conservação do oceano, qualquer atividade socioambiental, as pessoas começam a assimilar um pouco desse pertencimento, né? E eu sempre fico pensando assim, como que a gente vai garantir um crescimento econômico, né? Que a gente estamos num mundo capitalista, onde todo mundo precisa de dinheiro, sendo que basicamente tudo, né, o que a gente produz, ou todo esse movimento de econômico, depende de recursos naturais, né? É uma reflexão que eu sempre estou muito atento, assim, como que uma alteração climática vai aumentar o preço do café. Se chove menos, se chove demais, altera o clima, altera a produção agrícola. Alterou a produção agrícola, a comida vai ficar mais cara no mercado, né? Se eu preciso construir uma casa, eu preciso de areia, eu preciso de água, eu preciso de cimento, eu preciso de ferro, de madeira, tudo vem da natureza, né? Então, como que a gente equilibra isso tudo, esses três pilares, né? Que é o grande desafio da sustentabilidade. Que a gente prospere economicamente, que as pessoas tenham qualidade de vida, mas que o meio ambiente também fique equilibrado, né? E essa conta, o próprio clima já nos mostrou que não está fechado, né? A gente ainda tem uma questão, nós temos uma questão de como que vai ser daqui em 2040, né? Que até esses dias, para nós que somos do século XX, né, que nascemos lá, nossa, 2040 é tão longe, né, mas está aí, a gente está indo para 2027 já, daqui 13 anos a gente está batendo no 2040. E esses alertas, né, climáticos, pessoal, não está muito legal a emissão de combustível fóssil, de carvão, de petróleo, tem que dar uma segurada. Isso já era falado lá na década de 80, 90, pelos cientistas, né? Era falado, inclusive foi falado pela primeira vez, começou a se cogitar isso nos anos de 1970 com a primeira crise do petróleo. Exato. E agora a gente tem essa guerra com mais uma crise do petróleo e mesmo assim as pessoas não se dão conta de que tem que investir realmente em materiais renováveis, né? Energias renováveis, né? Que é tão falado hoje, o plástico vem do petróleo também, né? Um excedente ali do combustível e tudo mais. Então tem toda uma engrenagem econômica e social, né, no planeta, né? E às vezes a gente não consegue identificar muito com clareza como que nós, né? O Arthur, um estudante, ou a própria professora Laura, ou uma médica, um motorista, seja lá qual profissão for, como que a gente pensa, reflete sobre toda essa situação e o que a gente ajusta nos pistões da nossa vida, né? Separar o resíduo, compostar, ler um livro sobre cultura oceânica para a gente olhar para o oceano não só como uma coisa utilitária, né, de navio, de tomar banho de mar, mas sim como um ser dentro desse sistema todo que desempenha um papel ambiental fantástico, a regulação do clima da Terra, a produção de oxigênio, né? Então, trazer as pessoas para perto não diria nem dessa luta, mas desse desafio mesmo para a gente encontrar as soluções conjuntas, né? Da complexidade que é esse ambiente, essa economia e as questões sociais que se envolvem. Né? Eu já vi algumas discussões em que tem um grupo de
não dá para chamar de pesquisadores, mas um grupo assim, de pensadores que diz que, não, o trabalho do pequenininho não vale nada, porque só interessa aquilo que é o grande. Só que você tem uma responsabilidade. Por que você vai fazer aquilo que é errado se você poderia estar fazendo o correto? Né? Poderia estar fazendo o correto. Quem sabe se todo mundo fizesse o correto, a coisa tivesse diferente. Mas hoje ainda não está. Então, assim, a gente sabe dessas coisas que tem no mar, montanhas e montanhas de roupa, calça jeans, não sei mais o que é descartado lá e vai virando aquelas um grande ilhas, aterro, né? Lixões. Aquelas ilhas flutuantes de resíduo nosso. Quer dizer, como fazer para que, em determinado momento, embora o planeta já tenha chegado num ponto, talvez, de só se agravar essas questões climáticas, principalmente, como fazer para que as pessoas, a partir desse problema que está sendo colocado, não se conscientizem, mas realmente vejam aquilo também como um problema dela e como ela sendo parte da solução. Como fazer isso? É como eu falei, né? É uma questão complexa e para soluções, né, de questões complexas a gente precisa, né, pensar nessa complexidade. Quando a gente olha toda essa questão ambiental, eu acho que é isso. O primeiro ponto é a educação. E a gente precisa educar para se envolver com o ambiente. Então, a forma como a gente desenvolveu as nossas cidades e como a gente pensa o desenvolvimento e o progresso da nossa sociedade é a parte do ambiente. Então, nós pensamos em dominar o ambiente, pensa o ambiente enquanto fonte de recursos para a nossa vida, né? Mas a gente tem que quebrar essa dicotomia entre humano e natureza. A gente tem que pensar que nós somos também parte dessa natureza e que a gente depende dela, né, para a nossa sobrevivência. Então, ela é uma entidade viva, a Terra é viva, né, e a gente precisa pensar nesses processos de uma forma mais envolvida. Então, é isso, assim, não é o lixo que eu produzo, né, para onde vai esse lixo? E a gente vê que grande parte, por exemplo, dos jovens, eu dou aula para o ensino médio integrado no Instituto, quando eles chegam no Instituto, não há essa consciência de onde vem a água, para onde vai o esgoto, para onde vai o lixo. Então, é preciso uma educação para que a gente se aproprie desses processos, né? E que a gente pense, que a gente cobre. Porque quando a gente fala na questão ambiental, a gente tem essa esfera individual, que é bastante importante, mas a gente tem também a esfera coletiva, que está muito enfraquecida. A gente vive num sistema muito individualizado, principalmente depois da pandemia, né? Parece que a gente se individualizou cada vez mais, né? E está numa realidade mais virtual do que real. E a gente tem o poder público, né? Então, são essas três esferas que têm que dialogar e pensar num desenvolvimento envolvido, né? Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Antônio Bispo, que ele fala isso, que a gente precisa se envolver com a terra. Então, a gente precisa pensar. É isso, quando a gente fala dos resíduos orgânicos, o lixo, né? Aquilo não é lixo, né? Aquilo é uma coisa que tem que voltar para a terra. Como é que ele vai voltar para a terra? O Nego Bispo fala, né? Tem até um livro dele que fala, a terra dá, a terra quer. Então, ela dá, mas ela precisa também. Ela é uma entidade. A gente precisa... O que a gente está dando para essa terra? Nada, a gente só está extraindo. Então, não é uma relação que consegue se manter ao longo do tempo. Eu acho que, se a gente pensa numa solução, essa solução, ela tem que ser por uma revolução cultural, assim, na forma como a gente se relaciona com o ambiente. Você acha que, às vezes, a questão... Por exemplo, todo mundo falava assim, tem que ser pela questão do envolvimento, realmente de entender como é que as coisas funcionam. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem nosso aqui, né, de Itajaí especificamente, do estado de Santa Catarina, que é a questão da manutenção dos cardumes, né? Quando se colocou cotas, ninguém quer cota para pescar.
Ah, porque tem peixe demais, tá, tem um monte de peixe. Mas a pessoa não para pensar que, será que só não tem esse monte de peixe hoje porque lá atrás foi feita uma cota e aí foi dado esse tempo de reposição da natureza? Quem sabe isso tenha que ser aplicado também às demais formas, mas aí passa necessariamente por política de Estado, né? Isso. E até quando você fala do peixe, né, eu vou trazer de novo o Nego Bispo, porque eu acabei de ler o livro e eu fiquei bastante impactada, assim, como é uma outra forma de se relacionar, assim, ele é quilombola, né, e eu também leio bastante e convivo com algumas comunidades indígenas, e daí a gente percebe essa outra forma de se relacionar com o ambiente. E tem um livro que ele lançou agora que ele fala que os ancestrais deles falavam que o melhor lugar para guardar o peixe é no rio. E eu achei fantástico, e é verdade, por quê? Porque lá ele cresce, lá ele se reproduz. Então eu acho que isso responde um pouco, né, dessa questão que enquanto ele está no ambiente dele, ele está crescendo, ele está se reproduzindo, ele está dando mais peixe. Então a gente precisa pensar, né, o quanto que a gente pode retirar desse pescado e o quanto a gente tem que manter ali para que esse sistema se mantenha. Isso dá para ser replicado em qualquer tipo de política, né? Principalmente na política de controle de resíduos, né? Sim, essa questão do resíduo também está muito relacionada ao consumo, né? Se a gente consome, a gente gera, desde um papel de bala até uma caixa de uma mesa, né? Quando a gente recebe um produto em casa. Então, essa questão do consumo consciente, né? A gente fala de lixo zero, fala de sustentabilidade. Como é que está essa questão do consumo consciente em relação a essa produção mesmo? Né? Às vezes a gente tem coisas em casa que a gente comprou meio na correria, porque tinha, e às vezes nem precisava, né? E pode parecer bobo, né? Mas muito do que a gente compra, às vezes a gente não tem usa tanto, né? Por exemplo, uma forma de consumo consciente. Por que eu vou ter uma furadeira em casa, X, né, se eu posso pegar emprestado de vez em quando? É só um exemplo banal, né, que às vezes a gente fica nessa... Todo mundo tem que ter a sua furadeira na sua casa, mas a gente mora num prédio com 40 apartamentos. Por que eu não posso pedir emprestado para o vizinho? Né? É um exemplo bem banal, mas que traz a gente para refletir. Por que o condomínio não pode ter, né? O condomínio ter uma furadeira que atenda todo mundo, né? Então, é bem isso, essa coisa da comunidade, né? De como que a gente pode dividir algumas coisas, até desde um transporte público, uma carona, né? Essas coisas que evitam a questão de a gente estar consumindo e gerando alguma pegada para o ambiente, né? Seja uma pegada de carbono, seja um resíduo, seja o que for. Então, esse olhar, assim, de como que a gente pode consumir melhor e aí sobra até, inclusive, mais dinheiro, né? Porque quando a gente fala de consumo consciente, a gente está falando de não estourar o cartão de crédito, né? De comprar com segurança. Existem algumas prerrogativas, né? Para as escolhas ali na hora da compra e isso impacta, né, na produção, no sistema, extração de recurso, produção de resíduo. Então, o consumo consciente tem sido assim uma das coisas que a gente tem falado muito, não só de produtos, mas também da questão da alimentação, né? Uma questão aí da pegada quando a gente fala de alimento de origem animal, né? Também tem aí umas diferenças. Outro assunto, é muito assunto. Desculpa. É muito assunto, a gente precisaria de 3 horas aqui, nem tava, não dava. A gente tem que fazer um pequeno intervalo, na volta a gente tenta fechar esse ciclo aqui, mas a gente ainda tem muito o que conversar. É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui neste que é o último bloco, mas é só desse programa que a gente vai ter que fazer outros. Com a professora doutora em Ecologia, a Laura Pioli,
Kremer, do IFSC, e também com o Arthur Rancati ali, que é coordenador do Itajaí Lixo Zero. A gente fechou o primeiro bloco falando dessa, que tem que ser feito, tudo passa com você, acho que você fechou com essa frase, tudo passa pela educação. Por se reprogramar as mentes das pessoas e aí, talvez, quem sabe, um dia se reprogramar essa sociedade que só pensa no lucro e não vê o todo, né? E você está pensando na educação, né? Você tem um livro aqui, olha que lindo, ó. O que será que tem no mar? É um livro para as crianças pequenas, né? Isso, é para crianças entre 2 e 8, 9 anos. É e lindíssimo. A ideia foi integrar a literatura infantil a esse ensino técnico mais biológico. Né? Não sei se o pessoal consegue pegar aqui, ó. Ele é muito bonito. A ilustração é belíssima, é para chamar as pessoas para ver, para lerem para suas crianças, para terem. Olha que lindo. E quando a gente olha, esse livro ele vem, né? Incentivar, né? De uma coisa que eu tinha quando eu era criança, que eu olhava para o mar e daí a gente via aqueles documentários e via aquela diversidade gigante de espécies, né, das pessoas mergulhando, e eu olhava para o mar e não via nada, né? Via aquela massa d'água, porque não tinha um snorkel. Então, eu sempre tive muita vontade de pensar e ver o que tem dentro do mar. E a ideia é essa. Era sempre a pergunta que eu me fazia quando eu era pequena: o que será que tem no mar? E é trazer um pouco, né, dessa biodiversidade marinha, da gente ver que o mar ele não é uma massa d'água, né? Ele é vida, ele é vivo. E trazer um pouquinho das curiosidades. Então, por conta desse meu encantamento pelo mar, eu fui fazer biologia marinha. Fiz biologia e me especializei na área marinha, né? E a partir dali eu comecei, eu acho incrível, assim, a diversidade. Então, a gente vê as múltiplas formas de ser e estar no mundo, né? Que não é... Né? Nós somos uma espécie, né, nesse planeta, mas tem várias outras formas de você estar nesse planeta. Então, eu sempre fiquei, assim, extasiada quando eu via que tinha um bichinho que parecia uma lagosta que consegue enxergar uma luz ultravioleta que a gente não enxerga, né? Como é que pode? Que tem bichinhos que têm estômago, intestino e vivem grudado a vida inteira na pedra. E eu sempre levei isso em oficinas de educação ambiental. Então, desde a graduação, assim, eu levava bichinhos. Daí, no IFSC, que a gente criou um projeto de extensão, que é o projeto Aprendendo com o Mar, desde 2012. Ele leva um pouco da biodiversidade do oceano para as escolas. E quando minha filha nasceu, há 7 anos atrás, eu me reencontrei com a literatura infantil. E eu comecei a ver que aquelas oficinas eram uma contação de histórias. E daí eu comecei a ver que nas oficinas eu começava a contar mais em forma de história. E eu falei, eu tenho que materializar isso e fiz. Ficou lindamente materializado. Não deu vontade, de repente, você fazer um gibi sobre utilização correta do resíduo orgânico? Pois é, né? Poderia lançar alguma coisa do Itajaí Lixo Zero voltado para as crianças, uma forma de mais lúdica, né? A gente geralmente... gibi? Alguma coisa. O gibi, a literatura sempre ajuda. A gente leva muitos resíduos, né? Faz o balcão Lixo Zero nas escolas, nos eventos, e ali trabalha um pouco essa parte mais lúdica, né? Mas com certeza um gibi, um livro faria diferença também. Aí já é uma proposta. Mas agora, assim, voltando para as questões mais macro, lógico que esse aqui é uma aposta, uma boa aposta num futuro, quem sabe, diferente desse que aí está. Mas precisa de política pública, né? Precisamos de políticas públicas que compreendam e que pensem, né, que a gente preservar o ambiente. A gente tem um discurso muito recorrente, né, que preservar, se a gente fizer uma área de preservação em alguma região, se a gente conservar o ambiente, a gente não vai ter desenvolvimento, a gente não vai ter progresso. E a gente tem que pensar justamente ao contrário, né? Onde a gente tem um ambiente equilibrado, a gente tem desenvolvimento, a gente tem progresso, a gente tem qualidade de vida, a gente tem bem-estar socioambiental. A gente precisa de políticas públicas que enxerguem isso. E, infelizmente, a gente está vendo
o oposto disso, né? Então, vira e mexe, a gente está andando, a gente vê morros sendo cortados. Quando a gente fala numa morraria, por exemplo, é isso. A gente vive numa cidade que a gente sabe que vai ter eventos cada vez mais frequentes e intensos de enchentes a longo prazo, né? Então, a gente tem muito dado científico, mas pouco desses dados científicos, eles são utilizados para o planejamento da cidade. Quando a gente tem um morro, aquilo lá é uma barreira natural contra os ventos, né, intensos. Então, isso vai reduzir a força do vento ali. Se você não tem aquele morro, quem que vai fazer essa contenção do vento às nossas residências, né? Quando a gente não tem morro, para onde que essa água vai? Então, a gente pensa na superfície de um morro, está chovendo ali, essa água está infiltrando numa superfície bem maior. Essa água acaba o quê? Ficando nas nossas ruas, nas nossas cidades, nas nossas casas. Então, a gente tem que pensar, as pessoas têm falado muito em soluções baseadas na natureza. Eu não gosto do termo soluções baseadas na natureza, porque eu acho que não é baseado na natureza, a natureza já tem a resposta, né? Quando a gente vê uma árvore, o que a gente precisa para combater o aquecimento global, essa grande quantidade de gás carbônico que temos na atmosfera? Quem que pega esse gás carbônico? É a vegetação. Né? Então, a gente precisa de mais áreas verdes. Uma árvore é um estoque de carbono, né? A gente precisa manter esses estoques. Então, eu acho que a solução são os processos naturais. A gente tem uma tecnologia natural que demorou 4 bilhões de anos para se formar, né? E a tecnologia está aí, né? É uma tecnologia natural e a gente só precisa fazer com que ela se mantenha. A gente até está no mesmo grupo, que é o Fórum Permanente da Agenda 21, o IFES, que faz parte, o Itajaí Lixo Zero também. Esses dias rolou uma foto de uma morraria na Praia Brava, totalmente arrancada ali, uma grande área de desmatamento, né? E aí a própria comunidade que forneceu a foto falou, agora essa água vai bater ali, em vez de infiltrar, vai descer barro, porque o solo está exposto. Né? Então, toda essa alteração que a gente tem de morrarias, de área verde, ou até mesmo de construções, né, muito no litoral, que é o caso, né, de Santa Catarina, o próprio Brasil está uma loucura com essa questão da construção em áreas litorâneas, alargando praias para que o mar não invada essas áreas. Então, é toda uma discussão. Foi lá, ocupou, tomou quase todo o sistema da praia, mas agora tem sombra, aí vamos alargar, vamos entrar um pouquinho mais. E às vezes... Vamos interferir mais. E às vezes é até um dinheiro jogado fora, né? A gente teve aqui no litoral do Paraná um alargamento gigantesco, estava lá toda uma estrutura para inauguração, o mar comeu aquela areia. Então, assim, são milhões de reais que a gente vai lutar contra um mar que está em constante movimento, né? E que por muitas vezes é melhor a gente se afastar um pouco daquele local do que insistir, né? É um assunto que, extremamente polêmico, né? Existem várias linhas de raciocínio em relação a isso, mas é muito custoso, né? Alterar essas áreas costeiras, né? E até a gente estava falando ali antes de questão de política pública, só para trazer um dado, né? Os últimos 12 meses em Itajaí, a gente gastou 43 milhões de reais em um ano para fazer gestão de resíduos aqui no nosso município. E é uma gestão de resíduos que ela é eficiente no seu coletar e levar, mas ela é ineficaz no ponto de vista de reciclagem. Né? Hoje Itajaí é uma cidade limpa. A gente anda na rua, não encontra lixo, a gente tem lá, né, uma limpeza urbana. Mas essa limpeza ela é eficiente, mas ela não é eficaz, porque ela está levando tudo para um aterro sanitário. Né? E hoje a gente está gastando 43 milhões de reais em um ano para fazer essa manutenção sem garantir que a gente tenha uma taxa de reciclagem elevada. Né? Hoje Itajaí não recicla nem 3% de tudo que poderia ser reciclado. Nem 3%. Nem 3%. E aí a gente até participa de alguns conselhos na cidade, o próprio Conselho da Cidade, junto com a Agenda 21, e fizemos um pedido de informação à prefeitura e a gente recebeu os dados, né, as informações atuais, inclusive, sobre essa questão dos 43 milhões. Hoje o nosso aterro sanitário ele tem mais 4 anos de vida útil. Já está sendo estudado um processo de licenciamento para aumentar para 20.
mas o que isso significa, né? A expansão desse aterro. Quando a gente expande o aterro sanitário, a gente está aumentando a área dele de cobertura do solo, consequentemente a gente vai ter que fazer uma supressão vegetal, vai ter que fazer uma alteração ali. E nessa mesma resposta a gente entende que a gente não tem nenhum projeto hoje de compostagem, que metade do resíduo sólido urbano é resto de comida, que é aquele nutriente que a terra tanto precisa para nos devolver alimento, e a gente está perdendo nessa logística toda. Então, e aí é complexo, né? Porque tudo é política pública, né? Saúde, educação, resíduo, meio ambiente, é mais uma demanda, e a gente precisa de gestores públicos comprometidos com a causa ambiental e com o combate à mudança climática, né? Somos uma cidade belíssima por natureza, mas também essa nossa beleza natural, ela nos coloca num local de fragilidade, né? Numa foz de um rio gigantesco, com um oceano, e a gente tem aí os históricos, né, da questão das enchentes. E essa falta, digamos assim, não é um problema do governo atual, é de gerações, que não tem realmente um investimento na estrutura para você fazer a coisa de outro jeito, reciclar, fazer o que precisa corretamente, botando área verde na cidade e tudo mais. Mas agora, por exemplo, a prefeitura está gastando um dinheiro enorme e tem que gastar, porque afinal de contas está aí, realmente esses impactos desse próximo El Niño está sendo aventado como muito grande e pode ser que venha novas enchentes, aí você tem que tentar conter esses danos e aí é muito dinheiro público que vai também. Talvez se começar a investir mais na questão estrutural ambiental, se gaste daqui para frente menos nesse contingenciamento de danos, né? Quando a gente fala nessa questão, a gente tem que pensar no evento climático extremo, né, quando ele acontece, mas a gente tem que pensar também num planejamento a longo prazo. Então, é importante que haja esse investimento agora, nesse momento, mas que a gente pense como estão as nossas áreas. A gente já tem projeção de quais áreas vão estar abaixo do nível do mar com essa elevação do mar. A elevação do mar, ela nunca foi tão intensa como agora. Então, a gente tem uma taxa de elevação do nível do mar de 4,3 milímetros por ano. E a gente já sabe quais bairros serão mais afetados. Esses bairros a gente precisa do quê? De áreas verdes inundáveis, fazer parques, né, lineares, a população se exercita, a gente tem uma melhora na saúde pública. O ganho é geral. Exatamente. Professora, a gente passou bastante do nosso tempo. Eu quero agradecer a ambos por tirar esse tempo para vir aqui conversar com a gente e convidá-los para voltar, porque Sim. assunto tem. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Nós aqui temos o prazer de recebê-la, sempre. E volte mais. Sim, com certeza. E volte você também, continue nos acompanhando aqui no canal 14 e também no YouTube pelo canal @Câmara Itajaí. Continue conosco no Câmara Aberta e faça boa e correta informação, sempre circular. Até o próximo Câmara Aberta.